Boa noite, boa noite. Hoje eu vou dar início a um projeto que eu já levo aí desde 2020, desde maio, né, que eu iniciei em 2020, que é a Roda da Leitura, só que antes eu fazia, né, quer dizer, ainda continua fazendo, né, ainda existe. Eu continuo fazendo a roda também online no Zoom, e hoje eu vou começar, né, nesse novo modelo aqui de trazer a roda da leitura aqui para o Instagram ao vivo, tá? Então, assim, hoje eu vou começar com o livro, né? Esse daqui, de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. E aí a proposta é ler um capítulo, tá? A cada semana, os encontros vão estar acontecendo toda segunda-feira, às 20 horas. E aí, à medida, né, que eu for vendo o progresso aqui, como é que vai acontecer, né? Porque assim, vai acontecer aqui ao vivo, então vocês vão ter a opção, né, de assistir toda segunda-feira, se conseguir ao vivo, ok? Que aí se vocês fizerem pergunta eu vou respondendo também aqui para vocês. Quem não conseguir assistir ao vivo vai poder assistir depois, porque vai ficar salvo aqui no meu Instagram, tá? Não sei por quanto tempo, mas eu vou deixar salvo pelo menos no período que eu estiver fazendo aqui a leitura, né? Então a proposta, né, na verdade, da roda da leitura, né, que eu tenho trazido, né, ao longo dos últimos 2 anos, é sempre uma questão de expansão de consciência, trazer mais consciência, né, para que as pessoas possam despertar do seu autoconhecimento, qual o seu propósito de vida, questões de crenças limitantes, né? Temos muitas crenças limitantes, então os livros que eu costumo trazer vão estar trazendo esse olhar de despertar essa consciência, tá? E esse livro aqui é um livro bem interessante, foi um livro que foi escrito há mais de 75 anos, né, por Napoleão Hill, e que na época foi proibido, tá? Então, para quem está aí chegando, convidem outras pessoas para essa live, tragam os seus convidados. Quem quiser aqui na hora, no momento que eu estiver lendo, vou fazendo pausa, pode interagir, pode fazer perguntas. Seja bem-vinda, Simone, seja bem-vinda. Daqui a pouco vou dar início aqui à leitura. Eu abri agora aqui a live, né? Estou começando esse novo modelo. Eu já faço, né, o clube de leitura, a roda de leitura, há 2 anos, desde que começou a pandemia. Toda segunda-feira, só que acontecia pelo Zoom. E aí eu resolvi agora, no mês de novembro, colocar, né? Quer dizer, desde outubro eu vim com essa ideia, com esse projeto, né? Com a proposta de trazer a roda da leitura aqui para online. Então hoje eu vou começar com esse livro para quem está chegando agora, né? Do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, tá? Aqui para quem, eu não sei quem já leu o livro aqui, coloca aqui para mim se leu, se gostou. Eu já li uma vez, né? Eu vou ler outra vez aqui junto com vocês. E a proposta é ler um capítulo a cada semana, tá bom? Eu vou mandar aqui, gente, rapidinho só uns aviãozinhos aqui para lembrar as pessoas que eu já estou aqui online. Quem for entrando vai chegando, vai ficando. E nós vamos começar aqui a leitura do livro de Napoleão Hill, né? Que ele é autor do best-seller mundial, né? Quem Pensa Enriquece. Outros livros, né, que eu também já li do Napoleão, muito boas. As obras do Napoleão são ótimas, são excelentes. Eu super recomendo. Quem está aí chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Envie aí o convite, aviãozinho, né, para outras pessoas poderem participar, tá? Quem quiser fazer pergunta, eu vou estar abrindo para vocês fazerem perguntas, para fazer troca aqui, né, o que vocês perceberam. Pronto, já estava terminando aqui, só de enviar alguns convites. Pronto.
Então, eu vou dar início aqui ao primeiro capítulo. Logo aqui na capa, né, inicial, tá? Ele traz uma mensagem, eu vou ler aqui para vocês, tá? Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoia um homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Napoleão Hill. Trouxe um trechinho aqui, né, de abertura aqui para vocês, do livro, né, Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Hoje começando aí, né, a introdução do livro, né? Minha proposta é trazer aí um capítulo a cada encontro, tá? Quem tá chegando, quem já leu, conta aqui para mim se já leu o livro. Sejam bem-vindas. Claudinha, que tá aqui, uma amiga de Vassouras. Patrícia, do Rio, gratidão, minha linda. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A live de hoje é da Roda de Leitura, que é um projeto que eu já tenho há 2 anos, que eu estou trazendo agora aqui para o Instagram, tá? Em aberto aqui para vocês, primeira mão, começando aqui com o livro Mais Esperto que o Diabo. Conta para mim, Paty, você já leu o livro? Conta aqui para mim, se você já tinha lido esse livro. Vocês vão falando aqui, quem já leu, conta aqui para mim, hein? Eu fiz uma leitura dele, assim, muito rápida, né? Logo que eu comprei, isso há 2 anos atrás, tá? Então, vamos lá, né? Introdução. A introdução, gente, é pelo Thiago Nigro, né? Thiago Nigro, ele tem um canal, né? O Primo Rico, né? Ele fala sobre empreendimento, finanças, e ele faz aqui a introdução, tá? Do livro. Já parou para pensar? Porque sabemos o que deve ser feito, mas ainda assim insistimos em não fazer? Trabalho profissionalmente com investimentos há muitos anos e as dúvidas são sempre as mesmas. O que as pessoas não percebem é que as soluções também são. Você gostaria de ter um corpo melhor? Pois bem, 99% da população também. Você sabe o que é preciso para ter um corpo melhor? Aposto que sim. Basicamente, comer bem e cuidar do seu corpo. Assim como você, todos sabemos o que é preciso, mas preferimos não fazer. Aliás, não é uma questão de preferência, é um jogo de dominação. Ou você domina a sua mente, ou ela ou algo te domina. Quando eu era menor, sofri bullying. Fui taxado como um dos piores garotos do colégio e ainda fui negado em todas as entrevistas de emprego que fiz no mercado financeiro. Comecei a carreira como garçom e, para muitos, eu deveria continuar fazendo isso o resto da vida. Mas não me contentei. Fiz o impossível. Comecei a trabalhar no mercado financeiro e 7 anos depois atingi minha liberdade financeira. Isso significa que meu dinheiro investido era suficiente para me sustentar até eu morrer, caso mantivesse meu padrão de vida. Hoje, ajudo o Brasil a gerenciar melhor as suas finanças. O que descobri, mas não sabia antes disso, é que apenas 1% da população consegue se aposentar com a mesma qualidade de vida que teve em algum momento dela. Porém, descobri que a falta de dinheiro não é o problema, é a consequência dele. Mas qual é o problema? Eu não sabia. Por isso, decidi pesquisar por que isso acontece e como eu poderia ajudar nessa transformação. Foi aí que resolvi investir 1 milhão
do meu bolso para viajar o mundo e conversar com algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Queria descobrir qual era o código da riqueza. Conversei com CEOs, medalhistas olímpicos, bilionários, artistas, empresários e professores da Harvard e Stanford. Durante minha jornada, descobri que alguém já tinha feito algo muito parecido e dedicado a vida a estudar sobre a riqueza no seu tempo. Ele tinha, inclusive, entrevistado o diabo para saber como ele fazia para entrar em nossa mente e dominá-la, alegando ter decodificado o código da sua mente, descobrindo em detalhes todas as principais estratégias para trazer miséria, limitação e vícios ao mundo. Melinda, seja bem-vinda. Márcia, gratidão, sejam todos bem-vindos. Estou dando início aqui, a primeira parte, a introdução, do livro, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. E a introdução é pelo Tiago Nigro, Então, fiquei fascinado por seus escritos. Ele fala que essa pessoa era chamada Napoleão Hill. Mesmo não o tendo conhecido pessoalmente, sinto uma profunda admiração por seu legado deixado ao mundo. Fiquei fascinado por seus escritos, suas pesquisas e suas conclusões. Depois de ter entrado na mente de Hill, sinto que você está prestes a ler a obra mais cativante, inquietante, inteligente e mística que ele já fez. Sou exemplo vivo de que todos os ensinamentos dele geram resultados. O garoto que era tímido morria de medo de falar em público e socializar. Hoje fala com mais de 10 milhões de pessoas todos os meses. Mas vou parar por aí. Napoleão Hill dizia que o aprendizado nunca estaciona. Uma pessoa, por maior que ela seja, pode ir muito longe, mas ela tem um limite determinado a todos os seres humanos: a morte. Dali para frente, alguém precisa avançar e desenvolver aquele aprendizado, aquele legado. Esse nunca morre. Isaac Newton disse que, se ele enxergou mais longe, é porque estava de pé sobre os ombros de gigantes. Por isso, quero continuar ajudando milhares de pessoas a enriquecer e a alcançar a sua liberdade financeira. A minha motivação é seguir o fascinante trabalho de Napoleão Hill e decodificar de vez quais são os hábitos, princípios e pensamentos daqueles que realizam e chegam ao mundo da abundância, onde nenhuma limitação existe, a não ser aquela que impomos a nós mesmos, nem que, para isso, eu pessoalmente tenha que entrevistar o diabo também e descobrir o que ele anda aprontando nos dias de hoje. Desejo-lhe uma leitura fantástica. Este livro vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Essa é sua oportunidade de subir nos ombros de gigantes, exatamente como eu fiz. E já adianto que a próxima vez que o diabo decidir contar seus segredos e estratégias mentais, primos, vocês serão avisados em primeira mão. Preparem-se. Quem viver, verá. Boa leitura, Tiago Nigro, criador do O Primo Rico. Tá? O perfil do Tiago, Nigro, é @Tiago, th.nigro, para quem quiser aí seguir, tá? O perfil dele. Então aqui a gente começou, com a introdução aí pelo Tiago Nigro, tá? Trazendo aí, uma consciência já, sobre o que é esse segredo, que esse livro traz, que foi proibido, há 75 anos atrás, quando ele foi lançado. Então, quem já leu, quiser continuar aqui, sejam todos bem-vindos.
Exatamente, Márcia, esse livro é maravilhoso. Eu li ele uma vez e estou lendo a segunda aqui com vocês. E o Napoleão Hill, né? Eu tenho alguns outros livros dele, né? E ele é de muita contribuição, porque ele fez uma entrevista de de milhares de pessoas, né? Com mente milionária. E ele traz muita contribuição, né? Então, capítulo 1. Meu primeiro encontro com Andrew Carnegie. Por mais de um quarto de século, meu principal objetivo, o de separar e organizar em uma filosofia de realizações as principais causas tanto do fracasso como do sucesso, com o objetivo de ser útil a todos os outros que não têm nem a inclinação, nem a oportunidade de se engajar nesse tipo de pesquisa. Meu trabalho começou em 1908, como resultado de uma entrevista que fiz com Andrew Carnegie. Eu francamente contei ao Sr. Carnegie que eu tinha concebido a ideia de entrar para a faculdade de Direito e que havia pensado em pagá-la entrevistando os homens e mulheres bem-sucedidos, descobrindo como eles conseguiram sucesso e descrevendo as minhas descobertas para as revistas. No final de minha visita, o Sr. Carnegie me perguntou se eu tinha ou não coragem para realizar algo que ele estava para me oferecer. Respondi que coragem era tudo que eu tinha e que estava preparado para dar o meu melhor, independente da proposta que ele tinha a me oferecer. Seja bem-vinda, Luana, seja bem-vinda. Ele então disse: a sua ideia de escrever histórias sobre homens e mulheres bem-sucedidos é memorável enquanto ideia, e eu não tenho nenhuma intenção de tentar desencorajá-lo de cumprir o seu objetivo. Mas eu preciso lhe dizer que, se você realmente quer fazer um serviço que seja útil, não somente para as pessoas de hoje, mas também que dure para toda a posteridade. Ocupe o seu tempo organizando, baseado nessas histórias, as causas do fracasso e do sucesso dessas pessoas. Há milhões de pessoas no mundo que não têm a menor concepção das causas do sucesso e do fracasso. As escolas e faculdades ensinam praticamente tudo, exceto os princípios de realização pessoal. Eles exigem que jovens homens e mulheres passem de 4 a 8 anos adquirindo conhecimentos abstratos, mas não os ensinam o que fazer com esse conhecimento depois de tê-lo. O mundo está precisando de uma filosofia de realização prática e inteligível, organizada a partir de conhecimento resultante da experiência de homens e mulheres da grande universidade da vida. Em todo o campo da filosofia, eu não encontro nada que se assemelhe ao tipo de filosofia que tenho em mente. Nós temos muito poucos filósofos que são capazes de ensinar a homens e mulheres a arte de viver. Parece para mim que há uma oportunidade que deveria desafiar um jovem ambicioso do seu tipo. Mas ambição pura não basta para essa tarefa que eu sugeri. Aquele que ousar seguir minha sugestão deverá ter coragem e tenacidade. O trabalho demandará pelo menos 20 anos de esforço contínuo, durante o qual aquele que topar terá que ganhar a vida com outra fonte de renda, porque esse tipo de pesquisa nunca é lucrativo no seu início, e geralmente os poucos que se aventuraram a contribuir para a civilização por meio de trabalhos dessa natureza tiveram que esperar 100 anos ou mais após seus próprios funerais para receber reconhecimento pelo seu feito.
Se você prosseguir com esse trabalho, deve entrevistar não somente os poucos que foram extraordinariamente bem-sucedidos, mas também os muitos que fracassaram. Você deve cuidadosamente analisar milhares de pessoas que foram classificadas de fracassadas. E eu quero dizer, com o termo fracassado, homens e mulheres que chegam aos estágios finais de suas vidas desapontados porque não conseguiram alcançar as metas que haviam se proposto de coração. Tão inconsistente como parece ser, você aprenderá muito mais como ser bem-sucedido a partir dos fracassos do que com o tão chamado sucesso. Eles lhe ensinarão o que não fazer. Na parte final da sua pesquisa, se você conseguir com sucesso manter o foco, fará uma descoberta que poderá ser uma grande surpresa. Descobrirá que a causa para o sucesso não é algo separado e longe do homem, mas é uma força tão intangível na natureza que a maioria dos homens nunca a reconhece. Uma força que pode muito bem ser chamada de outro eu. Seja bem-vinda minha sobrinha, que é pedagoga aqui, Camila. Seja bem-vinda, Claudinha, minha amiga. Sejam bem-vindas. O mais interessante é o fato de que este outro eu raramente exerce sua influência ou se faz conhecer, exceto em momentos de emergência, quando os homens são forçados por meio das adversidades e das derrotas temporárias a mudar seus hábitos e pensar estratégias para sair das dificuldades. Minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso toma conta de sua vida, porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. Se ele pensar com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que ele chama de fracasso, na verdade, nada mais é que um sinal para elaborar um novo plano objetivo. A maior parte dos fracassos reais se deve às limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Se eles tivessem a coragem de ir mais um passo à frente, eles descobririam os seus próprios erros. Sejam todos aí bem-vindos, né? Claudinha também que chegou aqui. Saudade, minha linda. Cláudia Rosana. O livro que eu estou lendo, gente, vai ficar salvo depois aqui para quem está chegando agora, pegar depois o início, continuem aqui, convidem outras pessoas. Eu estou dando início aqui a um projeto que eu já faço, só que eu fazia pelo Zoom, né? E inspirada aqui numa amiga que está aqui também, que é a Márcia, né? A Márcia me inspirou, né? Ela começou também a fazer lives aqui de um outro livro que ela também está lendo, que eu gosto muito, né? Do Joseph Murphy, né? E eu achei muito bacana esse modelo e resolvi colocar aqui também, né? Uma maneira de alcançar um número maior de pessoas, né? Até mesmo que se a pessoa não conseguir ficar aqui na live ou por algum motivo não conseguir entrar, ela pode assistir depois também, né? Então sejam todos bem-vindos ao início, né, desse meu projeto, que na verdade já existe há 2 anos, né? Acontece toda segunda-feira, só que agora nesse novo formato aqui no Instagram. O livro é Mais Esperto que o Diabo, né, de Napoleão Hill. Começando uma vida nova. O discurso do Sr. Carnegie reformulou a minha vida por completo e plantou em minha mente um desejo ardente que me orientou sem cessar. Isso aconteceu mesmo e eu, não tendo a mais vaga ideia do que significava o termo o outro eu, durante o meu trabalho de pesquisa nas causas de fracasso e sucesso, tive o privilégio de analisar mais de 25 mil homens e mulheres que eram rotulados de derrotados e mais de 500 que eram classificados de bem-sucedidos. Muitos anos atrás, tive meu primeiro contato com aquele outro eu, que o Sr. Carnegie havia mencionado.
A descoberta veio, como ele disse que viria, como resultado de 2 pontos cruciais da minha vida, mas que foram, na verdade, emergenciais e que me forçaram a pensar um jeito de vencer as minhas dificuldades, de tal maneira que eu nunca havia experimentado. Gostaria que fosse possível descrever essa descoberta sem o uso do pronome pessoal, eu. Mas isso é impossível, visto que ela ocorreu por meio de experiências pessoais que não podem ser separadas. Para dar uma visão completa da descoberta, terei que voltar ao primeiro desses 2 pontos marcantes da minha vida e mostrar passo a passo essa descoberta. Para realizar a pesquisa com a compilação de dados, foram necessários anos de trabalho. Eu tinha chegado à falsa conclusão de que minha tarefa de organizar uma filosofia completa de sucesso pessoal havia terminado. Longe de estar completo, meu trabalho havia apenas começado. Eu havia erigido o esqueleto de uma filosofia, organizando os 17 princípios do sucesso e as 30 maiores causas do fracasso. Mas aquele esqueleto tinha que ser coberto com a carne da realização e da experiência. Além disso, tinha que ser dada ao trabalho uma alma que inspirasse homens e mulheres e não somente transporem obstáculos, mas também a não se deixarem abater por eles. A alma, que ainda teria que ser adicionada, como eu descobri, depois somente se tornaria disponível após aparecer o meu outro eu, por meio dos 2 pontos cruciais da minha vida, resolvendo focar a minha atenção e quaisquer talentos que eu porventura tivesse em retornos monetários por meio de canais de negócios, decidi dedicar-me à profissão de publicitário. Tornei-me, então, o gerente de publicidade do curso de extensão La Salle da Universidade de Chicago. Tudo correu maravilhosamente bem durante um ano. Entretanto, no final desse ano, fui tomado por um violento desgosto pelo meu trabalho e, então, me demiti. Posteriormente, ingressei no ramo de cadeias de lojas, juntamente com o ex-presidente da Universidade de Extensão La Salle. Logo me tornei presidente da CIA, da Companhia de Doces, Bessie Ross. Porém, desacordos com os sócios desse negócio fizeram com que eu saísse do empreendimento. A atração pela propaganda ainda estava em meu sangue e tentei novamente dar expressão a ela. Organizei uma sacola de propagandas e vendas como uma parte da escola de negócios. O empreendimento navegava em águas tranquilas e muito dinheiro entrava rapidamente. Foi então que os Estados Unidos tomaram parte na Primeira Guerra Mundial. Em resposta a um chamado interior que palavras não conseguem descrever, saí da escola e entrei para o serviço do governo dos Estados Unidos sob a direção pessoal do presidente Wilson, deixando um negócio fantástico desintegrar-se. No dia do armistício, em 1918, comecei a atuar na publicação da revista Golden Rule, Regra de Ouro, na tradução livre. Apesar do fato de eu não ter nenhum centavo de capital, a revista cresceu rapidamente e em pouco tempo ganhou a circulação nacional, chegando a quase 500 mil de exemplares, finalizando seu primeiro ano de negócios com um lucro de $3,156. Alguns anos depois, aprendi com um experiente executivo de uma empresa de publicações que nenhum homem capaz naquele ramo pensaria em começar uma revista tal como essa com menos que $500 mil de capital.
A revista Golden e eu estávamos destinados a nos separar. Quanto mais sucesso alcançávamos, mais descontente eu me tornava. Até que, finalmente, devido a um acúmulo de perturbações causadas por sócios no negócio, dei a revista como um presente a eles e deixei o negócio. Com essa atitude, provavelmente, joguei fora uma pequena fortuna. Logo após, organizei uma escola de treinamento para vendedores. Minha primeira missão era treinar um exército de venda de 3.000 pessoas para uma rede de lojas. Receberia $10 para cada vendedor que frequentasse a minha aula. Dentro de 6 meses, esse trabalho havia me rendido um pouco mais de $30.000. O sucesso, em termos financeiros, estava coroando meus esforços com abundância. Novamente, meu espírito estava descontente e eu não estava feliz. Tornava-se a cada dia mais óbvio que nenhuma quantidade de dinheiro em algum momento me faria feliz. Sem a menor desculpa razoável por minhas ações, saí do negócio e desisti de um empreendimento no qual teria facilmente recebido um salário satisfatório. Meus amigos e sócios no negócio pensaram que eu estava louco e eles não estavam tão errados nos seus pensamentos. No fundo, eu estava inclinado a concordar com eles, mas parecia que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar de ideia. Procurava pela felicidade e ainda não a tinha encontrado. Pelo menos essa é a única explicação que eu poderia oferecer para justificar as minhas atitudes um tanto quanto inusitadas. Qual o homem que realmente conhece a si mesmo? Gente, esse daqui, guardem essa pergunta, né? Porque isso é bem interessante. Quando ele traz essa pergunta, eu costumo fazer essa pergunta também lá para os meus pacientes, meus clientes, né? Que me procuram numa mentoria ou no atendimento, né? Muitas das vezes a gente está tão desconectado que a gente não conhece a si mesmo, né? Então, a proposta daqui, só para uma pausa, né, dessa roda da leitura aqui no Instagram, é trazer um processo do despertar no autoconhecimento, no despertar da consciência. E aí eu trouxe, né, de primeira mão, assim, nesse modelo, né, que eu estou fazendo aqui pelo Instagram, o livro do Napoleão Hill, né, O Mais Esperto que o Diabo, só para quem está aí chegando, tá? Então, vai ficar aqui salvo e depois vocês vão poder assistir de novo, tá? O início aqui, né, da introdução aqui do livro, tá? Isso aconteceu no final do outono, em 1923. Eu me sentia solitário em Columbus, Ohio, sem recursos e, pior ainda, sem nenhum plano para me tirar daquela situação difícil. Na verdade, era a primeira vez na vida que eu estava acuado devido à falta de recursos. Em muitas ocasiões já havia passado por momentos de aperto, mas nunca antes havia faltado dinheiro a tal ponto de eu não conseguir suprir as minhas necessidades pessoais. A experiência me assombrou. Eu parecia estar totalmente à margem do que eu poderia ou deveria fazer. Pensei em uma dúzia de jeitos de conseguir resolver os meus problemas, mas descartei-os todos. Eram impraticáveis e impossíveis de realizar. Me senti como alguém que estava perdido em uma selva, sem uma bússola, sequer. Toda tentativa que eu fazia para me tirar da dificuldade acabava me trazendo de volta para o ponto de partida. Por quase 2 meses sofri com a pior das doenças humanas, a indecisão. Uau! Eu conhecia os 17 princípios da realização pessoal, mas não sabia como aplicá-los. Sem saber, estava encarando uma daquelas emergências da vida de que o Senhor Carnegie havia me falado. Situações essas em que os homens muitas vezes descobrem os seus outros eus. Meu estresse era tão grande que em nenhum momento me ocorreu sentar, analisar a sua causa e procurar a sua cura.
derrota é convertida em vitória. Uma tarde tomei uma decisão que me ajudou a sair daquela situação. Eu tinha um sentimento de que o que eu realmente desejava era sair para os espaços abertos do país, onde poderia respirar ar fresco e principalmente pensar. Comecei a caminhar e já havia percorrido mais ou menos 7 ou 8 milhas quando de repente me vi parado. Por muitos minutos fiquei ali, como se eu estivesse com os pés colados. Tudo na minha volta tornou-se escuro. Eu podia ouvir o som estridente de alguma forma de energia que estava vibrando em uma frequência muito alta. Então, meus nervos se aquietaram, meus músculos relaxaram e uma grande calma tomou conta de mim. A atmosfera começou a clarear e, enquanto isso ocorria, recebi um comando de meu interior, que veio na forma de um pensamento, tão perto quanto eu posso descrevê-lo. O comando era tão claro e distinto que não havia meios de eu não entendê-lo. Na essência, ele disse: chegou o momento de você completar a filosofia de sucesso que você começou, seguindo a sugestão de Carnegie. Volte para casa de uma vez por todas e comece a transferir os dados que você juntou na sua própria mente, transformando-os em manuscritos. O meu outro eu havia acordado. Uau, até me arrepia aqui. Gente, isso é lindo. Esse é o despertar, né? Por alguns minutos permaneci aterrorizado. Essa experiência não era parecida com nada que eu houvesse experimentado antes. Eu virei e caminhei rapidamente até chegar em casa. Quando me aproximei de casa, vi meus 3 filhos olhando pela janela para as crianças do vizinho, que estavam decorando uma árvore de Natal. Então, me lembrei que era véspera de Natal. Para completar, me dei conta, com um sentimento de pura tristeza, tal qual eu jamais havia experimentado, de que não haveria árvore de Natal na nossa casa. O olhar de desapontamento no rosto das minhas crianças me fez lembrar desse fato com muita dor. Entrei em casa, sentei em frente à minha máquina de escrever e comecei de uma vez por todas a transcrever todas as descobertas que eu havia feito relacionadas às causas de sucesso e fracasso. No instante em que coloquei a primeira folha de papel na máquina, fui interrompido pelo mesmo sentimento estranho que havia me ocorrido algumas horas antes. E este pensamento passou de forma muito clara na minha mente. Sua missão nesta vida é completar a primeira filosofia de sucesso e realização pessoal. Você tem tentado em vão escapar da sua tarefa. Cada esforço trazendo fracasso para você. Você está procurando pela felicidade. Aprenda esta lição de uma vez por todas. Você somente achará alegria ajudando outros a encontrá-la. Você tem sido um estudante teimoso. Você tinha que ser curado da sua teimosia por meio de desapontamentos sucessivos. Dentro de poucos anos, o mundo todo começará uma experiência na qual milhões de pessoas que necessitam desta filosofia terão acesso a ela, justamente devido a esse direcionamento que você recebeu para completá-la. A sua grande oportunidade de achar a felicidade prestando um serviço útil terá chegado. Vá trabalhar e não pare até que você tenha completado e publicado os manuscritos que você começou. Eu estava consciente de ter chegado ao final do arco-íris da vida e estava feliz. Gente, linda essa parte, né? Uau, quanto que às vezes a gente passa por alguns processos, né, para poder despertar. E aí, quando ele traz aqui nesse trecho, né, dele ser o porta-voz disso, né, de levar isso para as outras pessoas também, essa descoberta dele, né? A dúvida aparece. O feitiço, se é que essa experiência pode ser assim chamada, passou. Comecei a escrever e, pouco depois, fui sugestionado pela minha razão
e pensei que talvez eu tivesse entrado numa missão estúpida. A ideia de que um homem que estava em plena depressão e praticamente falido pudesse escrever uma filosofia de sucesso pessoal me parecia tão fantasiosa que ri vigorosamente e acabei dando gargalhadas. Me arrumei na cadeira, passei os dedos pelo meu cabelo e tentei criar um álibi que justificaria minha própria mente que eu deveria tirar o papel da máquina de escrever antes de começar. Mas a vontade de continuar era muito mais forte do que o desejo de desistir e acabei me reconciliando com a minha tarefa e segui em frente. Olhando para os eventos passados, agora sob a ótica de tudo o que aconteceu, posso ver que essas pequenas experiências de adversidades pelas quais passei foram entre as mais enriquecedoras e lucrativas de todas as minhas vivências. Elas, na verdade, foram bênçãos porque me forçaram a continuar um trabalho que finalmente me trouxe uma oportunidade para me fazer mais útil ao mundo do que eu jamais teria sido caso tivesse sido bem-sucedido em quaisquer dos planos ou objetivos anteriores. Por quase 3 meses trabalhei nesses manuscritos, finalizando-os durante o começo de 1924. Olha só para vocês terem ideia, quanto tempo, né? Assim que os completei, me senti novamente compelida a voltar ao grande jogo dos negócios americanos. Sucumbindo ao meu desejo, comprei a Faculdade de Negócios Metropolitana em Cleveland, em Orion, e comecei a organizar os planos para aumentar a sua capacidade. No final de 1924, tínhamos nos desenvolvido e expandido, adicionando novos cursos. Havíamos dobrado os números considerando o melhor momento que a escola já tinha vivido. Novamente, o germe do descontentamento começou a se fazer e sentir em meu sangue. Mais uma vez, eu sabia que não poderia achar a felicidade nesse tipo de empreendimento. Repassei o negócio aos meus sócios e fui para a plataforma de palestras falando sobre a filosofia de realização e sucesso pessoal para a organização pela qual eu havia devotado tantos dos meus anos anteriores. Uma noite estava marcado para eu palestrar em Canton, Orion. O destino, ou o que quer que algumas vezes pareça moldar o futuro dos homens, não importasse o quanto eu tentasse lutar contra ele, novamente me colocou cara a cara com uma nova e muito dolorosa experiência. No meu auditório em Canton estava sentado Dom Melé, responsável pela publicação do Canton Daily News. O Sr. Melé ficou tão interessado na filosofia de realização e sucesso pessoal da minha palestra naquela noite que me convidou para visitá-lo no dia seguinte. Em visita, resultou em um acordo de parceria que era para ter acontecido no dia 1º de janeiro seguinte, quando o Sr. Melé planejava renunciar ao cargo de chefe da publicação do Daily News para se encarregar do negócio e da publicação da filosofia na qual eu estava trabalhando. Contudo, em junho de 1926, o Sr. Melé foi morto por Pat McDermott, uma figura carimbada do submundo e um policial de Canton, sendo ambos posteriormente sentenciados à prisão perpétua. Ele foi morto porque estava expondo em seu jornal uma ligação entre os bandidos e alguns membros da polícia de Canton. O crime foi um dos mais chocantes que a era da proibição já produziu. O acaso salva minha vida. Na manhã seguinte à morte do Sr. Melé, fui chamado no telefone por uma pessoa desconhecida que me alertou de que eu teria uma hora para sair de Canton e de que eu poderia ir voluntariamente dentro de 1 hora, mas se eu esperasse mais tempo, provavelmente iria dentro de um caixão. Minha associação com o Sr. Melé havia aparentemente sido mal interpretada.
Seus assassinos, de certo, acreditavam que eu estava conectado de uma forma direta à exposição que ele vinha fazendo em seus jornais. Não esperei acabar o meu limite de 1 hora, mas imediatamente entrei no meu carro e dirigi para a casa de parentes nas montanhas a oeste da Virgínia, onde fiquei até que os assassinos tivessem sido colocados na prisão. Essa experiência veio bem dentro da categoria descrita pelo Sr. Carnegie, como uma emergência que força homens a pensarem. Pela primeira vez na vida conheci a dor do medo constante. A minha experiência de alguns anos anteriores em Columbus havia preenchido a minha mente com dúvida e indecisão temporária. Mas essa preencheu a minha mente com um medo que parecia impossível de remover. Durante o tempo em que eu estava escondido, raramente deixava a casa à noite. E, quando saía, mantinha minha mão em uma pistola automática levada no bolso do casaco, mantida destravada para ação imediata. Se um automóvel estranho parasse em frente à casa onde eu estava escondido, eu ia imediatamente para o porão e, com cuidado, escrutinava os seus ocupantes através das janelas. Depois de alguns meses convivendo com esses tipos de experiência, meus nervos começaram a sentir. A coragem sumiu por completo, assim como a ambição que eu tinha em meu coração durante os longos anos de trabalho em busca das causas do fracasso e do sucesso também partiu. Vagarosamente, passo a passo, me senti caindo num estado de total letargia, da qual eu temia que jamais conseguisse emergir. O sentimento deve ter sido o mesmo que aqueles que pisam na areia movediça sentem, quando se dão conta de que cada esforço que fazem para tirá-los da areia apenas leva mais para o fundo. O medo é uma areia movediça que se retroalimenta. Se a semente da insanidade estivesse presente na minha constituição física, certamente ela teria germinado durante esses meses, subsistindo como um morto-vivo. Indecisão completa, sonhos irresolutos, dúvidas e medo eram tudo que eu e a minha mente experimentava dia e noite. A emergência que encarei fora desastrosa por 2 motivos. Primeiro, a verdadeira natureza dessa emergência me manteve num estado de constante indecisão e medo. Segundo, esse enclausuramento forçado me deixou em um estado de tensão constante. Eu tendia a me preocupar com o peso do tempo que passava. A minha faculdade da razão tinha sido quase paralisada. Me dei conta de que precisava trabalhar a mente para sair desse estado mental. Mas como? Boa noite, Maurício. Boa noite, seja bem-vindo. Estou lendo aqui o livro, né? Mais Esperto que o Diabo, né? Do Napoleão Hill. Fazendo aqui hoje a introdução. A proposta é eu abrir aqui a roda da leitura, né? E dar continuidade, né? Todas as segundas-feiras, né? Esse horário das 8, tá? Lendo um capítulo a cada encontro, tá? Isso já é um movimento que eu já faço há 2 anos. Online, né, no Zoom, né, com algumas amigas. Nós começamos na pandemia, no início da pandemia. Então vamos lá. Além de todas as dificuldades que eu estava enfrentando, até esse momento, outra situação que parecia mais dolorosa que todas as outras combinadas surgiu. Era a tomada de consciência de que eu havia gastado a maior parte dos meus últimos anos em busca do arco-íris, procurando aqui e lá pelas causas do sucesso, e me achando agora, nesse exato momento, mais fraco e incapacitado do que qualquer uma das 25.000 pessoas as quais eu havia julgado como sendo fracassos. Esse pensamento era quase enlouquecedor. Além disso, era também extremamente humilhante, porque eu estava palestrando por todo o país, em escolas e faculdades e para organizações do comércio, tentando contar às outras pessoas como aplicar os 17 princípios do sucesso, enquanto aqui estava eu incapaz de aplicá-los para mim mesmo. Estava certo de que nunca mais poderia
encarar o mundo com um sentimento de confiança. Toda vez em que me olhava no espelho, notava uma expressão de desgosto próprio na minha face e frequentemente disse coisas ao homem no espelho que não devem ser escritas. Eu havia começado a tomar o lugar da categoria dos charlatões que oferecem aos outros um remédio para a cura que eles não conseguem aplicar com sucesso a si mesmos. Os criminosos que assassinaram o Sr. Melet foram julgados e mandados para a prisão perpétua. Por isso, seria perfeitamente seguro, considerando onde eles estavam, sair do meu esconderijo e novamente tocar o meu trabalho. Contudo, não conseguia sair, porque agora encarava circunstâncias mais aterrorizantes do que aquela que havia sido criada pelos assassinos. A experiência destruíra qualquer tipo de iniciativa que eu havia tido. Eu sentia uma influência de tal modo depressiva que tudo parecia um pesadelo. Estava vivo e poderia me mover, mas não conseguia pensar em um único movimento por meio do qual eu pudesse continuar a procurar pela meta que eu tinha estipulado para mim mesmo, baseado na sugestão do Sr. Carnegie. Estava rapidamente me tornando indiferente, não apenas a mim mesmo, mas pior ainda, começava a me tornar mal-humorado e irritado com aqueles que haviam me oferecido abrigo durante a minha emergência. Encarei a maior emergência da minha vida, a menos que tenha passado por uma experiência similar, você não consegue imaginar como me senti. Tais experiências não conseguem ser descritas para serem entendidas. Devem ser sentidas. O momento mais dramático da minha vida. A virada veio de repente no outono de 1927, mais de um ano após o incidente de Canton. Deixei a casa em uma noite e caminhei para o prédio da escola pública que se situava no topo de uma montanha acima da cidade. Eu havia chegado a uma decisão de lutar contra tudo aquilo antes que a noite acabasse. Comecei a caminhar em volta do edifício, tentando forçar meu cérebro confuso e pensar com clareza. Devo ter dado centenas de voltas ao redor do prédio antes que qualquer coisa que se assemelhasse a um pensamento organizado pudesse cruzar a minha mente. Enquanto caminhava, repetia constantemente para mim mesmo: existe uma saída e vou achá-la antes de voltar para casa. Devo ter repetido essa frase 1000 vezes. Além disso, estava decidido a fazer exatamente o que estava dizendo a mim mesmo. Estava totalmente desgostoso comigo mesmo, mas ensaiei uma esperança de salvação. Então, como raio que cai de um céu claro, uma ideia explodiu em minha mente com tal força que o impulso fez com que o meu sangue subisse e descesse das minhas veias de forma abrupta. Este é o seu período de teste. Você foi reduzido à pobreza e humilhado para que pudesse ser forçado a descobrir o seu outro eu. Pela primeira vez em anos, recordei que o Sr. Carnegie dissera sobre esse outro eu. Nesse momento, lembrei-me de que ele havia dito que eu descobriria esse outro eu no final do meu trabalho de pesquisa pelas causas de fracasso e sucesso. E ainda recordei que ele disse que a descoberta normalmente viria com o resultado de uma emergência, quando homens são forçados a mudar os seus hábitos e pensar formas de sair da dificuldade. Continuei caminhando ao redor da escola, só que agora eu estava flutuando. Inconscientemente, parecia saber que estava para ser liberado da prisão que havia feito a mim mesmo. A partir desse momento, me dei conta de que essa grande emergência havia me trazido uma oportunidade, não somente para descobrir o meu outro eu, mas também para testar a eficácia da filosofia de sucesso que eu vinha ensinando a outros como sendo algo palpável e realizável. Brevemente, eu saberia se ela funcionaria ou não. Tomei a decisão de que, se ela não funcionasse, eu queimaria todos os manuscritos e nunca mais
me sentiria culpado por tentar provar aos outros que eles eram os mestres de seus destinos, os capitães de suas almas. A lua cheia estava recém cobrindo o topo da montanha. Eu nunca havia visto brilhar tão intensamente antes. Enquanto a estava contemplando, outro pensamento cruzou a minha mente. Você tem mostrado às outras pessoas como dominar o medo e como sobrepujar as dificuldades que surgem nas emergências da vida. De agora em diante, você pode falar com autoridade, porque está a ponto de superar as suas próprias dificuldades com coragem e objetivo, resoluto e destemido. Com esse pensamento veio uma mudança na química do meu ser, que me elevou a um estado de euforia que eu nunca havia experimentado. Meu cérebro começou a clarear e o estado de letargia no qual ele se encontrava começou a passar. A minha razão passou a trabalhar novamente. Por um breve momento estava feliz pelo privilégio de passar por longos meses de tormento, já que a experiência me ofereceu a oportunidade de testar a eficácia dos princípios do sucesso, os quais eu vinha pesquisando de forma inexorável. Quando esse pensamento surgiu, parei, uni os meus pés, saudei, eu não sabia o que ou quem, e fiquei rigidamente em um estado de meditação por muitos minutos. Isso parecia de início uma atitude boba, mas enquanto eu estava lá de pé naquele estado, outro pensamento cruzou a minha mente em forma de uma ordem, que era tão breve e instantânea quanto uma ordem dada por um comandante militar e um subordinado. A ordem dizia: amanhã entre no seu carro e dirija até a Filadélfia. Lá você receberá ajuda para publicar a sua filosofia de sucesso. Não havia nenhuma forma de explicação a qualquer tipo de modificação da ordem. Tão logo a recebi, caminhei de volta para casa. Fui para a cama e dormi profundamente com uma paz de espírito tal que não experimentava havia mais de um ano. Quando acordei na manhã seguinte, me levantei da cama e imediatamente comecei a fazer as malas para a viagem a Filadélfia. Minha razão me dizia que eu estava embarcando numa missão sem sentido. Quem eu poderia conhecer na Filadélfia que pudesse me ajudar financeiramente a publicar 8 volumes de livros a um custo de $25.000? Eu me questionei. Instantaneamente ouvi em minha mente a resposta para essa questão de forma tão clara como se as palavras tivessem sido ditadas em meu ouvido. Você agora está seguindo ordens em vez de ficar fazendo perguntas. O seu outro eu estará no comando durante toda essa viagem. Havia uma outra condição que parecia fazer a minha preparação para ir a Filadélfia, algo que beirava o absurdo. Eu não tinha dinheiro. Esse pensamento mal me havia ocorrido quando meu outro eu explodiu, dando uma ordem enfática. Peça para o seu cunhado $50 e ele emprestará para você. A ordem parecia definitiva e final. Sem qualquer hesitação, segui as instruções. Quando pedi o dinheiro ao meu cunhado, ele disse: claro, certamente vou lhe emprestar os 50, mas se você vai para tão longe, seria melhor levar $100. Agradeci a ele e disse que $50 seriam suficientes. Sabia que não bastava, mas era a quantia que meu outro eu havia me ordenado a pedir. E foi exatamente isso que fiz. Eu estava bastante aliviado quando me dei conta de que meu cunhado não ia me perguntar por que eu estava indo para Filadélfia. Se ele soubesse tudo o que havia passado pela minha mente na noite anterior, talvez pensasse que eu deveria ir para um hospital psiquiátrico, em vez de sair em busca de um pote de ouro no final do arco-íris. O meu outro eu assume o comando. Parti com minha cabeça
me dizendo que eu era um idiota e meu outro eu me ordenando a ignorar o desafio e seguir as instruções. Dirigi a noite inteira, chegando a Filadélfia na manhã seguinte. Meu primeiro pensamento foi o de procurar uma pensão onde eu pudesse alugar um quarto de $1 por dia. Nesse momento, novamente, meu outro eu tomou conta e ordenou que eu me hospedasse no hotel mais luxuoso da cidade. Com um pouco mais de $40 no bolso, que era o que restava do meu capital, parecia mais um suicídio financeiro, quando caminhei até o balcão e pedi por um quarto. Ou devo dizer, quando comecei a pedir por um quarto, meu recém-descoberto outro eu me ordenou pedir a melhor de todas as suítes. Oi, Deia, seja bem-vinda. O custo dessa suíte consumiria o meu capital em 2 dias. Obedeci. O carregador de malas pegou a minha bagagem, me entregou o ticket do estacionamento do meu automóvel e me conduziu até o elevador como se eu fosse o príncipe de Gales. Era a primeira vez em mais de um ano que um ser humano havia demonstrado tal deferência comigo. Meus próprios parentes, esses com quem eu estava morando, longe de me mostrar qualquer tipo de consideração, ainda achavam que eu era um peso para eles. E tenho certeza de que eu era, porque nenhum homem, no estado mental em que eu me encontrava no último ano, poderia ser qualquer coisa além de um peso a todos aqueles com os quais, porventura, entrasse em contato. Tornava-se evidente que meu outro eu estava determinado a me tirar do complexo de inferioridade que eu havia desenvolvido. Dei ao carregador de malas $1. Comecei a estimar quanto seria a minha conta do hotel até o fim de semana, quando então o meu outro eu ordenou que eu limpasse completamente a minha mente de quaisquer pensamentos de limitação e que conduzisse a minha vida a partir naquele momento como se tivesse todo o dinheiro que quisesse nos meus bolsos. A experiência pela qual estava passando era tanto nova quanto estranha para mim. Nunca consegui ser mais do que eu acreditava que poderia ser. Por quase meia hora, esse outro eu me deu ordens que segui à risca durante o período da minha estada na Filadélfia. As instruções que recebi por meio desses pensamentos se apresentaram à minha mente com tal força que eles eram facilmente distinguíveis de pensamentos normais criados pelo meu eu tradicional. Eu recebo ordens estranhas de uma fonte estranha. Minhas instruções começaram desta forma. A partir deste momento, você está completamente no comando do seu outro eu. De agora em diante, você deve saber que 2 entidades ocupam seu corpo. Na verdade, 2 entidades similares ocupam o corpo de cada ser vivente no planeta Terra. Uma dessas entidades é motivada e responde pelo impulso do medo. A outra é motivada e responde ao impulso da fé. Por mais de um ano, você foi conduzido como escravo pela entidade do medo. Há 2 noites, a entidade fé assumiu o controle do seu corpo físico e a partir daquele momento você foi motivado por essa entidade. Por mera conveniência, você pode chamar essa entidade fé de seu outro eu. Ela não conhece limitações, não tem medos e não reconhece a palavra impossível. Você foi direcionado a selecionar esse ambiente de luxo em um bom hotel, como meio de desencorajar o retorno da entidade medo. Esse antigo eu, motivado pelo medo, não está morto. Ele simplesmente foi destronado. Uau, até me arrepiei aqui, gente. E ele o seguirá aonde quer que você vá, esperando uma oportunidade favorável para tomar conta de você novamente. Ele somente pôde tomar o controle de você por meio dos seus pensamentos.
Lembre-se disso e mantenha as portas da sua mente hermeticamente fechadas contra todos os pensamentos que procuram limitá-lo de qualquer maneira, e você assim ficará a salvo. Não se permita preocupar-se com o dinheiro que você precisará para suas despesas imediatas. O recurso virá a você no momento em que você necessitar dele. Agora, vamos aos negócios. Antes de qualquer coisa, você deve saber que a entidade fé, que agora está no comando do seu corpo, não faz nenhum tipo de milagre e também não trabalha em oposição a nenhuma das leis da natureza. Enquanto ela estiver no comando do seu corpo, ela o guiará sempre que você a chamar, por meio de impulsos de pensamentos que cruzarão pela sua mente e o ajudarão a realizar todos os seus planos da maneira mais natural, conveniente e lógica e possível. Acima de qualquer coisa, tenha este fato claramente fixado na sua mente, que o seu outro eu não fará o trabalho por você, ele somente o guiará inteligentemente no caminho para você conquistar todos os seus objetivos e desejos. Esse outro eu o ajudará a transformar todos os seus planos em realidade. Além disso, você deve saber que ele começa sempre com o seu maior ou mais pronunciado desejo. Neste momento, o seu maior desejo, aquele que o trouxe até aqui, é publicar e distribuir os resultados da sua pesquisa nas causas de sucesso e fracasso. A sua estimativa é de que serão necessários aproximadamente $25.000. Entre os seus conhecidos, há um homem que estará disposto a investir o capital necessário. Comece de uma vez a imaginar e focar no nome de todas as pessoas do seu círculo de conhecidos que poderiam de alguma maneira ser induzidas a fornecer a ajuda financeira de que você está precisando. Quando o nome da pessoa certa vier à sua mente, você a reconhecerá imediatamente. Entre em contato com essa pessoa e a ajuda que você procura será dada. Nos seus argumentos, contudo, apresente o seu pedido com uma terminologia tal que você usaria numa transação usual de negócios. Jamais, sob nenhuma hipótese, faça qualquer referência à descoberta desse seu outro eu. Se você violar essas instruções, será acometido por uma derrota temporária. O seu outro eu continuará no comando e permanecerá a guiá-lo, enquanto você quiser fazer uso dele. Mantenha a dúvida, o medo e as preocupações e todos os pensamentos de limitação totalmente fora da sua mente. Isso é tudo para o momento. A partir de agora, você começará a se mexer por seu livre arbítrio. Precisamente da mesma maneira que você começou antes de descobrir o seu outro eu. Fisicamente você é o mesmo que sempre foi, por isso ninguém reconhecerá nenhuma mudança em você. Olhei em volta do quarto, pisquei os olhos e, para ter certeza de que não estava sonhando, levantei e caminhei até um espelho e olhei para mim de perto. A expressão do meu rosto havia mudado de dúvida para coragem e fé. Não havia mais qualquer sinal de dúvida na minha mente, visto que o meu corpo físico estava sob a influência muito diferente daquela que havia sido destronada 2 noites antes, enquanto eu caminhava na escola de West Virginia. Uau! Deixa eu só beber aqui uma água que eu vou comentar aqui. Então, né? Eu terminei de ler aqui a introdução, tá? Para quem chegou agora, seja bem-vinda. Simone, minha linda. Depois assista desde o início, né? Foi um pouquinho grande porque teve a introdução e eu expliquei um pouco, né, a proposta aqui da leitura, né, que vai estar acontecendo da roda da leitura toda segunda-feira, né, que eu estou começando com esse livro, né, Mais Esperto que o Diabo.
Hoje eu fiz a introdução do livro, tá? Então, para quem quer acompanhar, gente, não perca esse livro assim, ele é um despertar de consciência muito grandioso, né? Só para eu terminar aqui, no finalzinho, aqui que é onde ele fala que a voz, né, do outro eu dele dizia que ele tinha destronado, né, o medo. E aí, né, ele estava ali naquela viagem, nessa missão dele, né, de conseguir um investidor para o que ele tinha, né, escrito, né? Ele vinha compilado todas as informações que ele tinha feito de entrevistas sobre, né, pessoas bem-sucedidas, e ele cria aí, né, a convite de Carnegie, né? Ele escreve, né, feito um dossiê, né? Ele faz a escrita, só que ele precisa de um investimento bem grande. E aí esse outro eu diz para ele seguir em frente, né? E bem interessante, né, isso, né? Quando ele fala desse outro eu, que nós temos duas entidades, né, dentro do nosso corpo, né? A do medo, que nos governa também aí, né, muitas das vezes, né? E às vezes, na maioria das vezes, por conta de crenças limitantes, né? Por conta de tudo isso que a gente vive aqui no nosso inconsciente coletivo, né, que dita, né, as regras, dizendo que é tudo, né, não é propício, que você não vai conseguir. E aí ele estava com essa mente, né, o Napoleão Hill, né, só que aí esse outro eu chama a atenção dele, que ali eu chamaria do saber, né, que é o nosso esse outro eu chamaria do eu superior, né? Que é aquela voz que está dentro do nosso coração, essa voz interna, que é o nosso saber, né? Que é a nossa verdade, que muitas das vezes a gente nem ouve a nossa verdade, né? A gente deixa ser dominado pela mente, né, do medo. Então, fica aqui, né, a introdução, né, do primeiro capítulo, na introdução do livro. Acho que aqui eu já fiz o primeiro capítulo, peraí, porque eu tô vendo aqui capítulo 2, acho que eu fiz a introdução, foi do Tiago Negro, e aqui o primeiro capítulo, tá? Isso mesmo. E para quem chegou depois, gente, assista a live e aí ela vai ficar salva, tá? A live vai ficar salva. Semana que vem, na segunda-feira, no mesmo horário, às 20 horas, estarei aqui com o livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, com o capítulo 2. Gente, começa tudo a esquentar agora, no capítulo 2. O primeiro foi só uma introdução, uma pinceladinha. Eu falo que o negócio começa a pegar fogo no próximo capítulo, tá? Então não percam essa entrevista, né, de Napoleão Hill, né, que ele traz aqui, né, entrevista exclusiva com o diabo, escondida desde 1938, porque na verdade ela não foi publicada nessa data, ela foi proibida, né, a sua publicação. Então, 75 anos depois, praticamente, a gente aqui lendo esse livro, né? Então, gratidão a todos que estiveram aqui presentes. Alguém quer falar, quer deixar alguma mensagem? Eu não sei quem está aqui desde o início, que acompanhou, outros entraram, saíram, né? Então, se vocês querem deixar algum comentário aqui, tá? Quer que eu responda? Alguém quer entrar aqui online para falar, para deixar um comentário? É só pedir aqui e solicitar que eu abro, tá? E essa proposta, né, de estar trazendo essa leitura, né, desse livro, gratidão, Simone. Ele para mim, quando eu li ele há 2 anos atrás, né, ele é um despertar de consciência para a gente olhar para tudo que acontece no nosso dia a dia, pelo medo, que a gente é dominado pelo medo, né? E a partir do próximo capítulo vocês vão entender o que é esse domínio, como que esse domínio, né, como que esse diabo, né, domina a mente, né, da multidão, das pessoas. Então, próximo capítulo, eu falo, gente, começa a entrar no esquenta aqui do livro, tá? Então, se vocês chegaram só depois, não tem problema. Vocês voltem, vai lá, assiste desde o início.
Esse livro aqui, ele é imperdível, com a introdução do Tiago Nigro, né? O Tiago traz uma introdução contando, né, sobre um pouco sobre ele, né? Tá aqui logo no início do livro, tá? Quando eu fiz aqui a introdução com o Tiago Nigro, né? Então, não percam aqui, assistam, tá bom? Gratidão, Luana, gratidão. Gratidão a todos por vocês estarem aqui comigo. Semana que vem estaremos juntos, né? Aqui de novo, tá? No mesmo horário, às 20 horas. Gratidão. Um beijo no coração de todos vocês. Uma boa noite. Uma excelente semana pra gente. Uma semana abençoada, repleta de bênçãos em nossas vidas. Gratidão, gratidão, gratidão.